Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos explorar o fascinante mundo dos fungos, mas antes deixa o like e se inscreve para fortalecer o projeto. Os fungos são organismos eucarióticos que têm uma ampla variedade de formas e funções. Eles são importantes para a saúde dos ecossistemas, e também para a produção de alimentos, medicamentos e outros produtos. Neste vídeo, vamos falar sobre as características dos fungos, sua ecologia, sua importância econômica e sua relação com os seres humanos. O que são fungos? Os fungos são um grupo diverso de organismos que incluem cogumelos, leveduras e bolores. Eles são eucarióticos, o que significa que suas células têm núcleos e organelas. Os fungos são diferentes das plantas e dos animais porque não podem produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Eles se alimentam de matéria orgânica morta ou viva e podem viver em simbiose com outras plantas e animais. Características dos fungos. Os fungos têm uma estrutura característica que inclui um corpo frutífero, hifas e micélio. O corpo frutífero é a parte visível do fungo, que pode ser um cogumelo ou outra forma de estrutura reprodutiva. As hifas são filamentos que se ramificam a partir do corpo frutífero e formam um micélio, uma rede de filamentos que pode se espalhar por grandes áreas. Os fungos se reproduzem de duas formas, sexuada e assexuada. Ecologia dos fungos. Os fungos são importantes para a saúde dos ecossistemas porque ajudam a decompor a matéria orgânica e reciclar nutrientes. Eles também podem viver em simbiose com outras plantas e animais, fornecendo nutrientes e proteção contra doenças. Alguns fungos são micorrízicos, o que significa que formam uma relação simbiótica com as raízes das plantas. Outros fungos são parasitas que podem causar doenças em plantas e animais. Importância econômica dos fungos. Os fungos têm uma importância econômica significativa porque são usados na produção de alimentos, medicamentos, produtos químicos e outros materiais. Alguns fungos são usados na produção de alimentos, como pão, queijo e vinho. Outros são usados na produção de medicamentos, como a penicilina. Alguns fungos produzem enzimas que podem ser usadas na produção de biocombustíveis e outros produtos químicos. Fungos e seres humanos. Os fungos podem ter uma relação benéfica ou prejudicial com os seres humanos, dependendo da espécie e do contexto. Alguns fungos são usados na medicina para tratar doenças, enquanto outros podem causar infecções e doenças graves. Algumas infecções fúngicas comuns incluem micose, candidíase e aspergilose. Os fungos também podem ser um problema em ambientes internos, como em edifícios com problemas de umidade, onde podem crescer e produzir esporos que podem causar problemas respiratórios em pessoas sensíveis. Prevenção e tratamento de infecções fúngicas. A prevenção de infecções fúngicas pode incluir medidas simples, como manter uma boa higiene pessoal e evitar contato com pessoas infectadas. O tratamento de infecções fúngicas pode envolver o uso de medicamentos antifúngicos, que podem ser tópicos ou orais, dependendo do tipo de infecção e sua gravidade. Alguns casos graves podem exigir hospitalização e tratamento intravenoso com medicamentos antifúngicos. Curiosidades sobre fungos. Os fungos são alguns dos organismos mais antigos do planeta, tendo existido por mais de 1 bilhão de anos. O cogumelo gigante Armillaria ostoiae é considerado o organismo mais pesado do mundo, pesando cerca de 600 toneladas e se espalhando por mais de 9 km². Alguns fungos são bioluminescentes, como o cogumelo Omphalotus olearius, que produz uma luz verde azulada no escuro. Os fungos também são capazes de produzir uma grande variedade de substâncias químicas, como as toxinas que tornam alguns cogumelos venenosos e outros psicoativos. Importância dos fungos na ecologia e no meio ambiente. Os fungos são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas, atuando como decompositores e recicladores de nutrientes. Eles também formam associações simbióticas com outras plantas e organismos, como as micorrizas,
que ajudam na absorção de nutrientes pelas raízes das plantas. Alguns fungos são capazes de degradar substâncias tóxicas e poluentes, ajudando a limpar o meio ambiente. Além disso, muitos fungos são usados na produção de biofertilizantes e biopesticidas, que são alternativas mais sustentáveis aos produtos químicos tradicionais. Fungos na alimentação humana. Os fungos são amplamente utilizados na alimentação humana, tanto na forma de cogumelos comestíveis como em outros alimentos fermentados, como queijos, pães e cervejas. Alguns cogumelos comestíveis são valorizados por suas propriedades nutricionais e medicinais, como o shiitake e o cogumelo do sol. No entanto, é importante tomar cuidado com cogumelos selvagens que podem ser venenosos e causar graves intoxicações. Além disso, algumas pessoas podem ser alérgicas a fungos e apresentar reações adversas ao consumi-los. Fungos na indústria e na medicina. Os fungos têm sido utilizados há séculos na produção de medicamentos, como a penicilina, um antibiótico produzido a partir do fungo Penicillium notatum. Além disso, muitos medicamentos antifúngicos são derivados de fungos, como a anfotericina B e o fluconazol. Os fungos também são utilizados na produção de enzimas industriais, como as amilases e as celulases, que são importantes na produção de alimentos e na fabricação de papel e tecidos. Alguns cogumelos, como o Ganoderma lucidum, também são valorizados por suas propriedades medicinais e são utilizados na medicina tradicional chinesa para tratar diversas doenças. Os fungos são organismos versáteis e importantes para a ecologia, a alimentação, a indústria e a medicina. Seu estudo e compreensão são fundamentais para a promoção da saúde humana e ambiental. E você, tem alguma curiosidade sobre fungos para compartilhar? Deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!